detalhe, mas que não é, né? Por exemplo, hoje de manhã a gente fez uma mesa assim, depois, antes do almoço, a gente juntou as cadeiras e fez uma roda, né? E depois a gente voltou para cá, para essa mesa, né? E a gente faz isso naturalmente, isso não é uma crítica a ninguém, eu me incluo nisso, totalmente. São detalhes que a gente não pensa, mas que fazem diferença, né? Que fazem diferença. É muito diferente quando a gente está em círculo conversando do que quando estamos aqui nós num patamar mais alto falando para vocês. Então são coisas que a gente naturaliza, aí a gente vai dizer, não, mas isso é assim porque isso é o ritual da academia, né? E por que não questionar esse ritual da academia? Né? Por que não questionar isso? Né? Por que não desfazer isso, né? Como não dispensar isso, né? Como disse a Nancy hoje de manhã, né? E pensar outras formas de fazer. Eu acho que é um monte de coisas que a gente vai naturalizando como se fossem um já dado, né? Essa coisa que o Paulo Freire fala do inexorável, que não pode ser transformado, ela sempre foi assim, então vai ser assim, né? O tempo todo. E a gente vai fazendo isso, né? Repetindo isso, né? E falando do lugar, né, de professor, eu acho que é uma reflexão também que nós temos que fazer da necessidade da gente, nós docentes, termos humildade epistemológica, né? Que é essa humildade de saber que a gente não sabe tudo e que a gente não tem que saber tudo e que a gente pode dizer isso sem o menor problema, eu não sei, né? Chegar quando um aluno pergunta e dizer não sei, a humildade de fazer um grupo de estudos com os alunos de um assunto que eu não sei, um aluno sabe mais do que eu. Esse tipo de humildade epistemológica que a gente precisa exercitar dentro da academia também, né? E os estudantes, né, vocês, isso estou fazendo, gente, uma reflexão assim, geral, né? Muitas vezes se coloca numa posição de passividade, né? Quando a gente coloca uma metodologia diferente, não aceitam bem, questiona as aulas expositivas, mas quando a gente traz uma novidade, digamos, não quer participar. Enfim, são várias coisas, né, para a gente pensar do quanto a gente naturaliza, né, algumas coisas como se aquilo fosse um já dado, inexorável, né, que aquilo não pudesse ser transformado, que aquilo não pudesse ser questionado, tá? E a gente vai fazendo sem muita reflexão, né? Então, acho que a gente pensar nisso, esse opressor que existe dentro de cada um de nós, também é uma pista para a gente pensar, né? Em como a gente pode fazer uma pedagogia mais libertadora, mais democrática, enfim, mais dialógica. O Henrique tinha levantado a mão. E aí depois a gente abre só para mais um para poder encerrar o que a gente está. Bom, eu sou Henrique, eu queria primeiro parabenizar, já parabenizei de manhã a equipe organizadora dessa semana de psicologia. Está assim, pelo primeiro dia a gente já está assim, encantado com o processo. Queria colocar algumas questões, algumas não sei se são perguntas, mas questões evidentemente mais como pretexto para a gente poder dar aos nossos brilhantes, né, mestres da mesa, poderem dividir um pouco mais com a gente esse saber deles tão profundo. Achei até uma dificuldade, estava pensando com a colega, como que a gente tem dificuldade de perguntar quando sai do nosso campo, porque a gente está acostumado, vocês colocaram isso, a gente está acostumado com uma vertente só de saber. E quando a gente tem que tensionar isso com outras formas de saber, a gente diz assim, caramba, isso existe também? Como é que eu faço agora? Né? Mas, em todo caso, eu queria saber, dentro dessa atual conjuntura, né, como que a gente faz para a gente tensionar, abrir brechas de tensionamento entre entre isso que o Daniel chama de um tempo que é linear, o
professora Elisa disse, nosso processo é a humanização, se nós somos chamados a ser sempre mais, ser mais humanos. Quais os pontos que a gente tem, as brechas que a gente tem então para tensionar isso? Um tempo que é linear, que pensa um homem que é produtivo, um homem que é em si mesmado em si mesmo, e, portanto, esse individualismo. E esse tempo que o Daniel chama de um tempo cívico, né, no qual se pensa, no qual se projeta para o coletivo, onde essas relações de humanidade são dadas de uma forma diferente. Queria saber também se a professora Elisa e o Daniel conseguem perceber dentro desse processo que eles chamam de um tempo cíclico, onde se debruça sobre o passado, se debruça sobre si mesmo o tempo todo, mas isso vai em círculos concêntricos que vão jogando sempre para frente, se eles conseguem fazer uma relação disso entre o processo de ação e reflexão de Paulo Freire, quando você reflete e age, você reflete e age, reflete. E também o professor Amaputi, poxa, fiquei encantado com essa mulher, gente, que coisa, né? Se ela percebe também desses elementos também, se ela percebe também desses elementos do Kuru, no próprio processo de reflexão de Paulo Freire, se ela percebe isso dentro da história Mapuche como uma forma de resistência que conseguiu que eles mantivessem como uma cultura específica dentro do Chile. Bom, não sei nem se são questões, tá bom? Sei meio confuso, mas acho que é só para a gente poder ter algumas brechas para a gente poder continuar aproveitando isso aí. Bom, eu queria dizer primeiramente que eu acho que, na verdade, o Paulo Freire aprendeu com os indígenas. O Paulo Freire, ele nasce, inclusive, uma das frases, né, de efeito dele, justamente, ele precisa primeiro ler o mundo, né? A leitura nasce, a primeira leitura que a gente faz é a leitura do mundo. Essa é a leitura da tradição. Todos os povos tradicionais desse planeta sempre tiveram tiveram sempre essa máxima, digamos, como o mote educacional, educativo. Né? Os indígenas aprendem olhando a natureza. A natureza ensina, a natureza fala, a natureza canta. A Mapuche aqui falou disso, né? De ouvir a natureza, ouvir os sons da natureza, a fala da natureza. Ora, dentro dessa... É claro que dentro disso está também o contexto de crença envolvido. Né? A crença de que a natureza não é apenas um objeto a ser dominado, mas é um ser vivo que se comunica com a gente. E isso tem a ver com espiritualidade. Isso tem a ver com uma outra crença, uma epistemologia que não é tão ocidental, óbvio. Né? É uma partilha de conhecimento entre seres vivos. Nós humanos, temos um saber que se relaciona com os saberes dos outros seres da natureza. E numa teia, numa construção de existência, a gente vai se solidarizando com cada um desses outros seres para a gente viver bem. Isso é o bem viver. É isso que tem se chamado de bem viver indígena, né? Que é um conceito que vem inclusive aqui da América Latina. Né? O bem viver indígena é justamente a necessidade de a gente ter uma relação com o mundo, com os seres, com a natureza, que nos permita entender o mundo todo, as coisas que existem, como entes, como entidades. E, portanto, o nosso trabalho, a nossa tarefa como ente é a gente dar espaço para que todas essas entidades, todos esses seres, eles tenham espaço de existir, né? E a gente poder trocar com eles. Parece complexo, mas é muito simples, porque o método pedagógico, né, o método educativo dos povos indígenas é um método de observação.
é um método de prática. É ver, olhar, observar, saber fazer silêncio, saber ouvir o que está ao redor, né, para depois você tomar a atitude de ir ou não atrás da caça, da pesca, é saber olhar o tempo, ler o tempo, para ver se é bom sair naquela hora ou não. Então isso tudo tem toda uma metodologia. E quem faz isso, quem ensina isso, são os pais, são os adultos. A categoria professor não existe numa cultura ancestral. Em nenhuma cultura tradicional tem a figura do professor, né? Porque existe a ideia de sociedade educativa, né? Todo mundo educa, né? Cabe aos pais educar o corpo das crianças e cabe aos avós educar o espírito delas. Os pais fazem isso ensinando as coisas práticas necessárias para a sobrevivência e aos avós cabe contar histórias para que as crianças não esqueçam a memória, não esqueçam de onde vêm. E isso faz com que elas cresçam pessoas equilibradas, né? Educando o corpo, a mente e o espírito, né? Que são os elementos que compõem, na nossa compreensão, a nossa humanidade, né? E nesse contexto da circularidade, o tempo inteiro. O que é ouvir histórias? O que é contar histórias que os avós fazem? É buscar lá atrás, no passado, os sentidos da existência para a gente poder viver isso hoje. Então ele faz esse movimento da secularidade. Ora, isso já existe no mundo há 10 mil anos, pelo menos, né? Paulo Freire viveu, passou por aqui uns 50 anos, viveu 80 anos, chegou? 76 anos. Né? É claro que na percepção dele, na sensibilidade que ele tinha, né, ele conseguiu captar isso, transformar isso num método possível para colocar as pessoas talvez nesse contexto do mundo, né, de ser parte do mundo e não dono do mundo. Então, nesse sentido, eu acho que esse pensamento, o pensamento do Boaventura que vocês trazem para cá, lembra muito disso. Eduardo Vieira de Castro é um outro pensador brasileiro que tem trazido muito essa ideia do perspectivismo indígena, né, para cá. Edgar Morin, nas suas teses, né, na sua teoria, traz muito a necessidade da gente olhar as tradições, escutar as tradições. É dele que nasce o Paulo Freire, que fala um pouco dessa coisa da resistência, de ser, né? De ser, como é que você usou o termo? O ser mais. E o Morin traz muito essa coisa da ilha de resistência, né? Que aqui, você falava, aqui nós somos uma ilha de resistência, né? Nesse sentido de que nós estamos pensando algo, ou queremos pensar algo diferente, né? O inédito viável, exatamente. A ilha de resistência de Morin é um pouco isso. É os grupos que se reúnem, que se agrupam para fazer frente a esse pensamento linear, quadradinho, que é uma epistemologia do norte, né? Para contrapor a esse pensar secular, que é o pensar brasileiro, eu diria. Que é o pensar brasileiro. E só para concluir, eu queria dizer que uma pista de reflexão para essa questão que você colocou, eu tenho pensado muito nisso, na verdade. Eu tenho pensado muito que o brasileiro, não sei porquê, não gosta dos outros brasileiros. A gente não costuma gostar dos brasileiros, sobretudo daqueles brasileiros que se destacam, né? A gente não costuma ter muito afeto. A gente sempre acha que a pessoa chegou por lá por algum motivo ignóbil, né? Coisa que a gente não consegue entender direito. Não à toa, né, os dois brasileiros mais importantes, eu acho, na história do Brasil, estão sendo execrados. Um está preso e o outro é Paulo Freire, que está sendo também esquecido, né? Ou não tentando esquecer, mas ainda bem que aconteceu esse movimento agora, né, dos que odeiam, para que os que amam possam
possam aparecer e a gente valorizar essas pessoas. É muito bom isso, né, também, porque, como eu falei, é um movimento da própria sociedade. Então, é isso que eu queria dizer. Então, acho que a gente já pode encerrar. Bom, já que ninguém quis falar, vou pegar mais um minutinho aqui. Só para lembrar para vocês que eu trouxe alguns livros, estão expostos ali atrás. Eu tenho publicado 52 livros já, a maioria voltado para crianças, jovens e educadores. Um dos livros que eu trouxe, esse aqui que eu gosto de apresentar, é o Mundurucando. Mundurucando é uma brincadeira com filosofando, né? Que o ocidental, quando pensa, ele está filosofando, né? E o Munduruku, quando pensa, ele está mundurucando. Então é uma brincadeira com essa palavra, mas é um livro que eu escrevi para professores, para atualizar repertório. Essas palavras que a gente usa, índio, é indígena, é povo, é tribo, é nação, é onde eles estão, onde vivem, como é ser um indígena e tal. Essas coisas que quase sempre professores ficam meio interrogando, se perguntando, eu procurei trazer nesse texto aqui, que traz inclusive sugestões de leitura, traz indicação, traz sites, traz, enfim, um monte de informações para a gente atualizar conhecimentos, né? Para a gente sair um pouco da mesma fala, do mesmo lugar que a gente sempre está, e quase sempre é o lugar do que nós aprendemos, né? Então, mesmo para vocês que são estudantes de psicologia, é importante terem um pouco desse conhecimento. Aliás, queria dizer que existe um livro muito interessante, feito pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, que chama Psicologia e Povos Indígenas. Não sei se vocês conhecem já, mas é um livro muito interessante, né, para vocês terem como referência. E é direto com esse Conselho Regional, nem sei se tem editora. Outro livro que eu trouxe, queria mostrar para vocês, é esse aqui, Das Coisas que Aprendi, Ensaios sobre o Bem Viver, que é um pouco dessa reflexão que eu estava fazendo para vocês, sobre o modo indígena de andar pelo mundo. Esse que eu queria mostrar também, Memórias de Índia, é um livro, uma espécie de autobiografia, que eu escrevi em 2016, quando completei 20 anos de literatura, né? Aí eu fiz esse livro, que é um passeio, uma volta ao passado, né? Uma volta ao passado, até para ajudar a mim mesmo compreender os caminhos que eu faço, né, nos dias de hoje. Não é uma narrativa linear, né? São crônicas que vão contando episódios, né? Episódios vividos. E por fim, eu queria mostrar a tese que eu falei para vocês. A tese ela foi publicada pela editora Paulinas e chama O Caráter Educativo do Movimento Indígena Brasileiro, dentro desse recorte de 1970 a 1990, que é quando o movimento indígena nasceu, se fortaleceu, ajudou na aprovação da Constituição dos capítulos sobre os povos indígenas, né? E depois foi tomando outros caminhos que hoje o movimento indígena continuou muito forte. Lembrando que o que a gente pode fazer também com relação a essa, e uma das perguntas que você fez, o que a gente pode fazer efetivamente, acho que, antes de mais nada, se solidarizar com as populações indígenas. Esse final de semana teve o assassinato de mais uma liderança indígena do povo Guajajara, né? Foi brutalmente assassinado de forma covarde, né? E isso tem sido uma coisa comum no Brasil, de perseguição de lideranças, seja indígenas, sejam quilombolas, seja negros, né? Sejam sem terras, enfim. São
Então está tendo uma caça às bruxas, né? Embora a gente não seja as bruxas, né? Mas está tendo essa caçada a essas lideranças, e eu acho que como estudantes, como universitários, a gente tem que ter claro também que Brasil que a gente quer, né? Ou a gente quer esse Brasil que está tentando fazer uma limpeza para prevalecer somente aqueles que sempre mandaram no Brasil, que são os brancos, que são as pessoas que, os homens, né? E que são aquelas pessoas ricas, os latifundiários e tudo mais, ou a gente quer um Brasil como de fato tem que ser, que é um Brasil múltiplo, um Brasil plural, um Brasil que tem muitas cores, que é o que torna a nossa identidade brasileira tão bonita, é justamente as cores, né, as nossas misturas todas, nosso jeito de ser, né, a nossa cultura como um todo, né? Ou a gente vai querer só bater continência, como eu lembrava aqui, a amiga, bater continência para os outros, né, ao invés de formar a nossa identidade. Bom, então é uma forma certamente de solidarizar com as populações indígenas. Se vocês depois tiverem interesse e quiserem se inscrever no meu canal no YouTube, eu mantenho um canal no YouTube, já tenho 3 pessoas inscritas, no máximo. Então, se vocês quiserem se inscrever, estejam lá, quem sabe daqui sai mais uns 2 ou 3, amanhã eu posso falar de 5 já vai ser um caminho. Tá bom? Podem me acompanhar nas redes sociais, etc. e tal. E muito obrigado pelo convite, obrigado pela insistência que eles fizeram para eu estar aqui hoje. E, enfim, foi um prazer. É isso, a gente agradece, né, a presença de vocês, a professora Elisa, que é da casa, mas muito bom também estar ouvindo ela aqui hoje. E a gente encerra o dia de hoje e amanhã estamos aqui a partir das 9 de novo. E é isso, gente. Muito obrigado.